Salve, salve galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Aqui na voz, o professor Marcelo dando início a mais uma aula de matemática, nossa aula de número 70 da playlist de aulas do 7º ano. E hoje vamos falar sobre grandezas inversamente proporcionais, G e P. Vem comigo. Bom, na aula passada nós falamos sobre grandezas diretamente proporcionais, GDP. Nós vimos que eram aquelas grandezas que tinham um comportamento igual. Por exemplo, se uma grandeza aumentava, a outra aumentava na mesma proporção. Ou então, caso uma grandeza diminuísse, a outra ia diminuir também na mesma proporção. Então, quando eu tenho grandezas que têm esse comportamento igual, as duas aumentam juntas, na mesma proporção, ou diminuem juntas na mesma proporção, chamamos de grandezas diretamente proporcionais. Hoje vamos falar de grandezas inversamente proporcionais. O que será que significa ter grandezas inversamente proporcionais? Para a gente começar, eu coloquei duas sequências numéricas, tá? 3, 6, 2, 30, 15, 5, 90, 45, 135, 9, 18 e 54. Vamos analisar essas sequências numéricas para depois a gente estender o assunto, o conteúdo aí para as grandezas. Então, olha só. Vamos trabalhar com operações matemáticas, apenas duas operações, a de multiplicação e a de divisão. Para o 3, se transformar no 6, eu posso fazer 3 vezes 2, certo? 3 vezes 2 é igual a 6. Para o 6 passar para 2, eu posso dividir o 6 pelo 3. 6 dividido por 3 é igual a 2. Para o 2 virar 30, eu posso fazer 2 vezes o 15, certo? Do 30 para o 15, eu posso dividir por 2. E do 15 para o 5, dividir por 3. Beleza? Então, essas são as operações matemáticas que está me ajudando a construir essa sequência de números aqui. 3, 6, 2, 30, 15 e 5. Agora, na sequência de baixo, para o 90 virar 45, eu vou dividir por 2. Para o 45 passar para 135, eu vou fazer vezes 3. Do 135 para o 9, eu vou dividir por 15, desculpa. Do 9 para o 18, eu vou fazer vezes 2. E de 18 para o 54, vezes 3. Então, analisando com um pouquinho de atenção, o que a gente percebe? A gente percebe que de um número para o outro, da sequência de cima e na sequência de baixo, de um número para o outro, a gente está usando operações inversas, tá? Se aqui eu multipliquei por 2, aqui embaixo eu dividi por 2. Aqui eu dividi por 3, embaixo eu fiz vezes 3, que é o inverso, Daqui para cá a gente fez vezes 15 e depois a gente usou a operação inversa, a gente dividiu por 15. Dividimos por 2 em cima, multiplicamos por 2 embaixo. Dividimos por 3 em cima e multiplicamos por 3 embaixo. Então, quando a gente tiver sequências numéricas com esse comportamento de operações inversas, nós vamos classificar como inversamente proporcionais. Se esses números estiverem associados a grandezas, então a gente vai ter grandezas inversamente proporcionais, tá certo? É só a gente observar que a operação matemática vai ser a inversa. O número, o valor numérico é o mesmo, mas a operação matemática é a operação inversa. Deu para perceber aqui, divisão, multiplicação, multiplicação, divisão. Agora, será que tem constante de proporcionalidade, igual nós vimos na aula anterior? Tem sim. Para encontrar a constante de proporcionalidade, a gente não precisa fazer divisão, tá? Quando se trata de grandezas inversamente proporcionais, nós vamos encontrar a constante de proporcionalidade fazendo conta de vezes. É só pegar um número de uma sequência e o respectivo, o correspondente na sequência de baixo. Então, se eu multiplicar o 3 pelo 90, dá 270. Se eu multiplicar o 6 pelo 45, também dá 270. Se eu multiplicar o 2 pelo 135, também dá 270. E se eu multiplicar o 30 pelo 9, também dá 270. Tá certo? Então, todas as multiplicações envolvendo aí os números correspondentes de cada uma das sequências, sempre vai dar o mesmo resultado. E esse resultado comum é o que nós chamamos de constante de proporcionalidade. Continuando aqui, 15 vezes 18 dá 270 e 5 vezes o 54 dá 270. Então eu posso afirmar que
que esse 270 que está aqui, né, é o que nós chamamos de constante, vou abreviar, tá? De proporcionalidade. Tá? Então, no caso das grandezas inversamente proporcionais, a gente vai multiplicar os números correspondentes para encontrar a constante de proporcionalidade. Mais fácil do que nas grandezas diretamente proporcionais, onde a gente tinha que fazer a divisão. Certo, gente? Deu para entender até aqui? Agora eu vou apagar a lousa para trabalhar com o exemplo de grandezas. Grandezas que são inversamente proporcionais. Vamos já ver duas como exemplo, para depois a gente já engatar nos exercícios. Bom, vamos então analisar essas duas situações, né, envolvendo grandezas. Vamos imaginar a distância, ou melhor dizendo, o tempo gasto por uma moto para percorrer uma certa distância, variando a sua velocidade. Então a gente começa assim, ó, na seguinte situação. Se a velocidade da moto for de 30 km por hora, o tempo gasto vai ser de 2 horas para percorrer uma certa distância aí. Agora, se a velocidade aumentar para 60, então olha só, se a velocidade dobrar, aumentar para 60, o que vai acontecer com o tempo de viagem? Bom, se o cara estiver mais rápido com a moto dele, então o tempo de viagem vai ser menor, né? E vai ser numa proporção inversa. Então, se dobra a velocidade da moto, o tempo de viagem cai pela metade, concorda? Então, aqui a gente vai completar com 1 hora. Então, se eu tiver uma velocidade de 30 km por hora, eu demoro 2 horas para fazer a viagem. Se a velocidade for 60 km por hora, eu vou demorar apenas 1 hora, tá? Quanto maior é a velocidade, menor vai ser o tempo de viagem, certo? Olha só, o que acontece com o tempo de viagem se eu pegar a minha velocidade e dividir por 4? Vou dividir por 4 a velocidade da minha moto. Então o tempo de viagem ele vai aumentar e numa proporção inversa. Ele vai ser multiplicado por 4. Tá? Então se você diminui a velocidade, o tempo de viagem ele aumenta. Então vai aumentar na proporção inversa. 1 vezes o 4 dá 4. Então, se eu tiver uma velocidade de 15 km por hora, eu vou demorar 4 horas para fazer esse percurso, tá certo? Se fosse uma velocidade de 30, eu ia demorar 2 horas. Se eu aumentar a velocidade para 60, o tempo de viagem diminui para 1 hora. Se eu diminuir a velocidade para 15, o tempo de viagem aumenta para 4 horas. E o que acontece se a gente diminuir a velocidade para 7,5? Vamos pegar a metade de 15, tá? A metade. Então, o tempo de viagem, ele vai dobrar, tá? Se você pega a velocidade pela metade, o tempo de viagem, ele dobra. Ele passa de 4 para 8. Então, aqui a gente tem um exemplo de duas grandezas que são inversamente proporcionais. A velocidade, tá? De um veículo, de uma moto, e o tempo gasto para percorrer uma certa distância, tá? Então, a gente pode dizer assim, ó, que velocidade e tempo são duas grandezas inversamente proporcionais. Se eu aumento a velocidade, o que acontece com o tempo? Ele diminui, concorda? E o contrário também é verdadeiro. Se eu diminuir a velocidade, o que acontece com o tempo de viagem? Ele aumenta. Então são grandezas que têm um comportamento inverso. Enquanto uma aumenta, a outra diminui, tá? Ou enquanto uma diminui, a outra aumenta. Então a gente fica nesse comportamento inverso das grandezas. Tá? Isso são grandezas inversamente proporcionais. Eu posso verificar que elas são inversamente proporcionais montando, né, essas operações matemáticas de um dado numérico para outro, certo? Multiplicando, dividindo, multiplicando. Sempre usando essas duas operações matemáticas, mas eu ainda posso verificar encontrando a constante de proporcionalidade. Lembra que a constante de proporcionalidade é o produto desses números, tá? Se eu fizer 2 vezes o número 30, dá 60. Se eu fizer 1 vezes o número 60, também dá 60. Se eu multiplicar o 4 pelo 15, também dá 60, tá certo? Então esse 60 que está aqui é a nossa constante de proporcionalidade. A mesma coisa acontece se eu multiplicar o 8 pelo 7,5, também vai dar 60, tá? Então 60 é a nossa constante de proporcionalidade. Como todas essas multiplicações sempre dão o mesmo resultado que é 60, a gente pode afirmar que são grandezas inversamente proporcionais.
E aí a gente costuma abreviar, né? A gente coloca G, I, P, tá? Grandezas inversamente proporcionais. Bom, aqui eu tenho uma outra situação para a gente analisar. Imagina que eu tenho aí 60 figurinhas no álbum da Copa do Mundo, não sei, 60 figurinhas, e eu vou dividir essas figurinhas igualmente para meus amigos, tá? Se eu tiver apenas 2 amigos, cada amigo vai receber 30 figurinhas. Tinha 60, divide para 2 amigos, 30 para cada amigo. Agora, se eu tiver 3 amigos, o número de figurinhas que eles vão receber não vai mais ser 30, vai ser 20, né? Se eu dividir 60 figurinhas para 3 amigos, vai dar 20 figurinhas para cada amigo. Se eu dividir 60 figurinhas para 4 amigos, vai dar 15. Se eu dividir 60 figurinhas para 5 amigos, vão dar 12 figurinhas para cada um. Então percebam que essas grandezas, elas têm um comportamento inverso, né? Perceba que elas são inversas, ó. Tá aumentando o número de amigos, tá diminuindo a quantidade de figurinhas para cada um. Então, enquanto aumenta o número de amigos, o número de figurinhas de cada um diminui, tá? Então, são grandezas inversas. Resta a gente saber se são inversamente proporcionais, tá? Existe uma proporção aqui? Pode acontecer de não ter proporcionalidade, só ter um comportamento inverso. Então, para a gente verificar se tem proporção, tem 2 maneiras. Ou a gente procura o resultado das multiplicações para ver se dá sempre o mesmo resultado, ou a gente vai montando aqui as nossas retinhas. Vamos começar pelas multiplicações. 2 vezes o 30 dá 60. Beleza. 3 vezes o 20 também dá 60. Ótimo. 4 vezes 15 também dá 60. Muito bom. 5 vezes 12 também dá 60. Pronto. Já sabemos que essas 2 grandezas são inversamente proporcionais. Sabemos até que a constante de proporcionalidade vai ser 60, tá? Todas as multiplicações aqui deu 60. Então, são grandezas inversamente proporcionais. Agora, outra maneira é a gente multiplicando, ó. Para o 2 vira 3, eu faço vezes 1,5. E aqui para o 30 vira 20, eu divido por 1,5. Tá? Então, o mesmo número, só que na operação inversa. Tá? Por isso, inversamente proporcionais. Aqui eu vou comparar do 2 com 4, fica mais fácil. Para o 2 virar 4, eu faço vezes 2. E aí eu comparo 30 com 15. Para o 30 virar 15, você divide por 2. Então, olha só, mesmo número com operações inversas. Eu não preciso fazer sempre com os números adjacentes, os números que estão ali do ladinho do outro, tá? Os vizinhos. Eu posso pegar o primeiro com o terceiro e aqui o primeiro com o terceiro, tá? Vou pegar o primeiro com o último. Para o 2 virar 5, eu faço vezes 2,5. 2 vezes 2,5, 5. Para o 30 virar 12, eu divido por 2,5, tá bom? Então é uma outra forma da gente estar verificando se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. Nesse caso aqui, são inversas porque a gente está usando operações inversas. Tá certo, gente? Então essa foi a parte teórica da nossa aula. Entender o que são grandezas inversamente proporcionais e entender como identificá-las, como mostrar que elas são de fato inversamente proporcionais. Essa é a parte teórica. Daqui para frente vamos trabalhar a resolução de 3 exercícios para a gente aprofundar um pouco mais esse conceito, ok? Bom, já faço o pedido para você, quem ainda não é inscrito no canal do professor, se inscreva, deixa aí seu joinha, deixa um comentário legal e venha fazer parte desse projeto de aulas para o 7º ano, você também. Vem comigo! Bom, a primeira questão que apareceu aí na sua tela é essa que eu representei aqui na lousa. Ele falava o seguinte para nós, ó. Verifique se as sequências de cada item são diretamente proporcionais, se são inversamente proporcionais ou nenhuma das duas, tá? Então, como nós falamos, as grandezas, no caso aqui não são grandezas, são apenas sequências numéricas, né? Mas elas podem ser diretamente proporcionais, podem ser inversamente proporcionais ou nenhuma das duas, tá? Para a gente evitar cálculo à toa, né? O que a gente faz primeiro? Primeiro a gente analisa as sequências para ver se elas estão aumentando, se elas estão diminuindo ou se elas estão tendo um comportamento inverso, tá bom?
Então, olha só, na primeira situação a gente tem aqui, ó, 6, 9, 12, 15, então é uma sequência numérica que está aumentando. 2, 3, 4, 5 também está aumentando. Então, talvez, né, não estou dizendo que mas elas podem ser sequências numéricas que são diretamente proporcionais. Inverti as letras aqui, ó. Pode ser que sejam GDP. Será que é? Tá? Estou colocando G de grandezas, mas a gente sabe que aqui são só sequências numéricas, tá? Será que são grandezas diretamente proporcionais? Pode ser que sim, porque elas estão tendo um comportamento igual, né? Uma subiu, a outra subiu também. Uma sequência de números aumenta, a outra aumenta também. Então, talvez sejam sequências diretamente proporcionais. Para a gente ter a certeza se é ou não é, a gente faz a divisão, tá? Faz o cálculo das razões entre os números correspondentes. Vou pegar o primeiro número da primeira sequência, que é o 6, e dividir pelo 2, que é o primeiro da segunda sequência. Essa divisão dá 3. Vou pegar o segundo número e dividir pelo segundo. Então, vou pegar o 9 e dividir pelo 3. Essa divisão é 3 também. Vou pegar o 12 e dividir pelo 4. Bom, 12 dividido por 4 também dá 3. Vou pegar o 15 e dividir pelo 5. E essa divisão também dá 3. Então, olha só, como todas as divisões deram 3, então dá para a gente afirmar agora. Agora nós podemos afirmar. São sequências numéricas diretamente proporcionais, tá bom? Elas são diretamente proporcionais. Por quê? Porque além das duas estarem aumentando, né, ao mesmo tempo, simultaneamente, elas ainda aumentam na mesma proporção, tá? Qual é a constante de proporcionalidade? No caso aqui, a nossa constante de proporcionalidade é o número 3, tá? Então, grandezas diretamente proporcionais, a gente encontra a constante fazendo as divisões, tá? Fazendo aqui as razões entre os números correspondentes. Beleza? Então, lá se foi a letra A. A letra B, gente, ó. Eu tenho uma sequência que está diminuindo, 40, 38, 35. Uma outra sequência que também está diminuindo, 8, 7 e 5. Então, ó, uma sequência de números abaixou, a outra também abaixou. Beleza? Nesse caso, as duas estão diretamente proporcionais. Agora, não são grandezas, são apenas sequências, mas vou colocar a sigla completa. Eu só preciso analisar se realmente são diretamente proporcionais, tá? Para serem diretamente proporcionais, a gente sabe que o resultado das divisões entre os números correspondentes tem que ser o mesmo. Então, vou pegar o 40 e vou dividir pelo 8. 40 dividido pelo 8 dá 5. Vou pegar o 38 e vou dividir pelo 7. Bom, 38 dividido por 7 vai dar 5, alguma coisa, tá? Que não é igual a 5. E se eu pegar o 35 e dividir pelo 5, vai dar 7. Então, olha só. Essas sequências, elas não têm o mesmo resultado. A gente não tem uma constante de proporcionalidade nas divisões. Eu falei sequências, né? Essas divisões, elas não têm o mesmo resultado, não têm a mesma constante de proporcionalidade. Então, não há proporção aqui. Apesar delas terem até um comportamento parecido, né? Uma diminui, a outra também diminui. Mas elas não diminuem na mesma proporção. Então, nesse caso aqui, elas não são proporcionais, tá? Não são proporcionais. Não tem proporção nesse caso aqui. Não é nem diretamente proporcional e nem inversamente proporcional. Aqui na letra C, olha só. Uma sequência está aumentando, 5, 6, 7. A outra também está aumentando. Então, talvez, pode ser que sejam grandezas diretamente proporcionais. Uma interrogação aqui, porque eu ainda não tenho certeza se é ou não é grandezas diretamente proporcionais. Basta a gente fazer as divisões agora, tá? Ao invés de dividir o 5 pelo 75, eu vou dividir o 75 pelo 5, e dá 15. Vou dividir o 90 pelo 6. 90 dividido pelo 6 dá 15. Vou dividir o 105 pelo 7. 105 dividido pelo 7 também dá 15. Então, repare que eu montei as razões entre os números correspondentes, né? O primeiro com o primeiro, segundo com o segundo, terceiro com o terceiro, todas deram o mesmo resultado que 15. Esse 15 é chamado de constante de proporcionalidade. Então, se a gente tem aqui uma constante de proporcionalidade, nós temos sim grandezas que são diretamente proporcionais, ok? Então, aqui mais um exemplo de grandezas diretamente proporcionais. E para terminar o nosso exercício, a gente tem a sequência 5, 8, 10, 40, 25, 20. Analise com atenção essa sequência, gente. Ela está
essa está aumentando e essa sequência está diminuindo. Ó. Uma sequência de números aumenta, a outra diminui. Então elas estão tendo aqui um comportamento inverso. Talvez elas sejam grandezas inversamente proporcionais. A gente não pode, né, não dá para afirmar ainda que são, mas tudo indica que elas podem ser. Para verificar se são inversamente proporcionais, a gente faz as multiplicações, tá? Quando a gente quer verificar se é diretamente, a gente faz divisões, monta razões, né? Para verificar se são inversamente, a gente faz multiplicações. O 5 vezes o 40 dá 200. Aí eu pego o 8, faço vezes o 25. 8 vezes o 25 também dá 200. Pego o 10 e faz vezes o 20. 10 vezes 20 também dá 200. Então olha só, como todas as multiplicações deram o mesmo resultado, a gente pode afirmar que são grandezas inversamente proporcionais, tá? Uma grandeza aumentou, a outra diminuiu. Então, nesse caso, elas podiam ser inversamente proporcionais. Nós encontramos a razão, a constante de proporcionalidade, que é 200. Tá? Esse 200 aqui é a nossa constante de proporcionalidade. Então, dá para a gente falar sem medo de errar, né? Que são sequências numéricas inversamente proporcionais. Beleza, gente? Então esse foi o nosso primeiro exercício para a gente identificar aí se uma sequência, se sequências numéricas ou grandezas, né, são diretamente proporcionais, se elas são inversamente proporcionais ou se não é nenhuma das duas. Bom, segunda questão aí na sua tela. Mais uma questão aí que envolve sequências de números. Ele fala assim, que essa sequência de números, os números 3, 2 e 4, são inversamente proporcionais aos números 8, 12 e 6. Nessa ordem, ele quer a constante de proporcionalidade. Bom, aqui o exercício está afirmando que são inversamente proporcionais. Tá? Se eles são inversamente proporcionais, a nossa constante de proporcionalidade vai ser o resultado da multiplicação entre os números correspondentes. O primeiro número da primeira sequência vezes o primeiro número da segunda sequência, o segundo número vezes o segundo, o terceiro vezes o terceiro. Então, se a gente fizer aqui, ó, 3 vezes 8, 2 vezes 12 e 4 vezes 6, essas multiplicações, todas elas dão 24. E esse número 24 é a nossa resposta, é a nossa constante de proporcionalidade. Tá certo? Então, quando eu tenho grandezas inversamente proporcionais, a constante de proporcionalidade, ela é obtida pela multiplicação dos números correspondentes. Beleza? Tranquilo esse, né? E a última questão aí na sua tela. Bom, vamos lá. A empreiteira Construcaro resolveu fazer um estudo sobre o número de dias e a quantidade de funcionários necessários para construir a estrutura de um prédio de 3 andares. Veja o resultado na tabela. Então, ó, se a quantidade de funcionários for 6, vão demorar 42 dias para esses 6 funcionários construírem a estrutura do prédio, tá? Agora, se aumentar o número de funcionários para 12, o tempo para a construção da estrutura do prédio diminui para 21 dias. Aí, se aumentar o número de funcionários para 18, o tempo diminui para 14, tá certo? Então, aí ele pergunta na letra A, quando a quantidade de funcionários aumenta, 6, 12, 18, o que acontece com o número de dias? 42, 21, 14. Ele diminui, tá? Então, você só tinha que responder aí na letra A que o tempo, ele diminui. Diminui. Então, tudo leva a crer que são grandezas diretamente ou inversamente proporcionais. Se você está aumentando o número de funcionários e a quantidade de dias está diminuindo, tá? São grandezas que têm um comportamento direto ou inverso? Inverso, né? Então, tudo leva a crer que são grandezas inversamente proporcionais, tá? Vou abreviar para GIP, tá bom? Agora, para a gente ter certeza se são inversamente proporcionais, tem dois modos da gente verificar aqui, né? A gente pode fazer as operações matemáticas, né, dos números da tabelinha. A gente vê, por exemplo, que 21 é a metade de 42, enquanto 12 é o dobro de 6. Então, tá vendo? São operações inversas.
Depois a gente tem aqui, ó, que 14 é a terça parte de 42 e 18 é o triplo de 6. Então, ó, só por aqui, por esse tipo de comportamento, a gente tem sempre o mesmo número, mas com operações inversas, já dá para a gente concluir que são grandezas inversamente proporcionais. Só por essa análise, né? Se você dobra o número de funcionários, o tempo cai pela metade. Se você triplica o número de funcionários, o tempo cai pela terça parte. Outra forma de a gente verificar é fazendo as multiplicações, tá? 6 vezes o 42 vai dar aqui um total de 12 sobe 1, 252. Se eu multiplicar o 12 pelo 21, também dá 252, certo? E se eu multiplicar o 18 pelo 14, também dá 252. Então é uma outra maneira da gente poder afirmar que são grandezas inversamente proporcionais. Ok? Pessoal, então essa foi a nossa aula de número 70 da playlist de aulas do sétimo ano. Falamos aí sobre grandezas inversamente proporcionais. Nós ainda temos mais algumas aulas aí falando de proporcionalidade. Começamos lá com o assunto de razão, proporção, grandezas diretamente proporcionais, divisão em partes diretamente proporcionais e agora grandezas inversamente proporcionais. Vamos continuar falando de proporção com regra de 3 simples. Nossa próxima aula, uma das aulas mais importantes do sétimo ano, regra de 3 simples. Não perca! Bom, vou ficando por aqui. Um grande beijo a todos. Fiquem com Deus e até a próxima.